Bom dia! Vamos... Gustavo vai continuar falando umas coisas que não deu tempo a última vez sobre a Fold. Depois eu vou voltar a falar poucas mais coisas sobre a Fold também. E depois a gente talvez, se o tempo permitir, vamos continuar nossa procura daquela hierarquia de functors applicative e a gente vai encontrar finalmente as monads. Então, vamos continuar com Gustavo. Pode começar. Sim. Tu abre esse negócio aqui? Tem como abrir esse daqui? Sim. Pronto. Da última vez a gente tinha visto as folds, como que a gente pode implementar elas, a vantagem da fold linha, fold L linha, e algumas coisas como tá aqui. A sum que a gente tem implementado, a gente viu que a gente pode usar fold para pegar a soma, que é uma função de aridade 2, e fazer ela ficar de aridade n. E a gente acabou fazendo a sum desse jeito, a n também. Então, a fold já é uma característica que elas deixam mais fácil você fazer esse tipo de coisa. E a gente parou na inits, que era quando a gente ia ver uma maneira mais avançada de pensar como resolver esse desafio de implementar usando folds. Aí... Não, rápido. Da outra vez a gente tinha parado na inits e a gente estava... Dá pra todo mundo ver isso aqui? Ou tá muito pequeno? Eu não consigo enxergar aqui. Daí, não dá? Mas eu acho que é mais por causa da cor. Da cor, né? Deixa eu ver se... Esse não? Agora dá, né? Deixa. Tá. Aí, inits, a gente estava nesse passo aqui. Pronto, a gente estava tentando escrever inits dessa forma, usando uma fold R. E a gente estava tentando encontrar essa F. A B a gente já tinha... A B fica trivial quando a gente lembra que é a inits da lista vazia. Uma lista com a lista da cor. É uma lista com a lista vazia. Então, disso daqui a gente já consegue tirar quem vai ser nosso B, porque a gente quer que quando ela receba essa coisa também, aconteça isso. Então, vai ser o nosso Bzinho, vai ser esse cara aqui. Vou colocar aqui. Agora o desafio da gente, da outra vez, era encontrar essa F. E... escrever aqui. I needs da 0, 1, 2. Isso aqui a gente escrever tem que ser igual a fold R da nossa F, que a gente não sabe quem é ainda, desse Bzinho, já vou escrever ele, e da mesma lista. Se a gente aplicar uma vez a definição de fold, espero que vocês lembrem que isso aqui vai ficar... Vou escrever de novo. Essa coisa aqui que é a cabeça da lista vem pra cá. Aí a nossa F. E o resto é só repetir o que está aqui. E eu vou colocar os parênteses, só para deixar mais claro. Fold R, da F, da lista vazia. E aqui vai ser a lista que só tem o 1 e o 2. Pronto. Aí a maneira que fica mais fácil imaginar como implementar init, a gente vai fingir que essa coisa aqui, quem vai conseguir encontrar a F. Então, se a gente encontrar F, isso aqui é a init. Toda essa coisa, a fold R da F dessa coisa. Então, agora eu vou...
Hã? Sublinhar e escrever por baixo. Sim, verdade. Então essa coisa aqui é a inits. Então essa linha aqui vai ficar... Isso aqui vai ser a inits. Toda essa coisa aqui, da lista 1, 2. Que a gente sabe que essa coisa aqui, se a gente for calcular a inits, isso aqui vai ser uma lista que vai ter a lista vazia, a lista que só tem o 1 e a lista que tem o 1 e o 2. Tirar os parênteses. Pronto, então a folder, desse jeito aqui, fica mais fácil imaginar o que tem que ser feito, né? A gente tem que pensar numa F que vai pegar esse 0, essa lista, e vai transformar nessa... Eu vou escrever aqui para ficar melhor. Vai ser a lista vazia, 0, 0, 1. Certo? Então a gente só tem que pensar numa funçãozinha que consiga pegar essas duas coisas e transformar nisso. Da outra vez, alguém conseguiu fazer no Live Code em casa? Conseguiu? Como é que foi a tua F? Eu não consigo lembrar dela exatamente, mas eu sei que ela recebia um X. Um X. E Aqui vai ser, vou colocar logo, vai ser um Y, né? Ou um X. um X. Vou botar outro S. Porque essa é a lista de lista. E aí ela basicamente constava fazer o fold do consamento Certo, pera. O DR da cons. dos X's e eu usava base, não lembro agora. Ah, bom. Fiquei confuso. Não lembro não? X era. Eu coloquei só a lista vazia, constava. A lista vazia aqui? Não, eu não botei esse fold R. Ah, ok. Botei a lista vazia, aí constava, com map, e a função que ele recebia era entre parênteses X e o constava. Isso. E com X. Essa era a função. Certo. É essa mesmo aqui que vai fazer. Agora vamos só fazer aqui no quadro para testar isso. Eu não vou apagar essa coisa. Então a F vai ser uma função que recebe o X, uma lista de lista, e faz isso aqui. Isso. E a B vai ser uma lista vazia. Dá pra fazer fita redundante no negócio? Dá pra cortar o X? Tá. Que número é que poderia perceber que esse seria também o que você quiser, seria uma X. Aí ainda você não pode cortar, certo? Mas você pode pensar aqui que a f de x seria o voltamento para frente disso, depois de primeiro mapear o
Isto tudo. Isso não entendi. Acho que neste momento faz sentido deixar um jeito que estava no quadro e depois a gente passa com os melhorar. Sim, aí vamos lá. Esse cálculo. Fold R, da F, desse Bzinho, aí a lista. Vamos fazer aquela que a gente estava tentando encontrar. Uma coisa legal, a gente não vai fazer a recursão da fold daquele jeito de... Na verdade, acho que é uma boa fazer. Vou fazer então. Tá, então a definição da fold a gente vai fazer, isso aqui vai ficar 0, F, fold R, F, B, 1 e 2. Tá, aí o que a nossa F faz? Ela vai fazer essa coisa aqui, então o Haskell mesmo ele não vai entrar aqui para continuar fazendo a recursão. Aqui mesmo ele já começa a operar. Só que aí vamos fazer direitinho que agora a gente não precisa ser tão literal. Aí quem é esse cara aqui? Aqui vai ser o 1 com a F, fold R da F, do B da lista que só tem o 2. Aí agora vai querer calcular esse cara. Vai ficar 2 F da fold R, da F, do B, da lista vazia. E pronto, agora ele chegou na base da recursão da fold. Isso aqui vai ser nosso B. Uhum. E agora o que vai acontecer aqui é que a gente vai aplicar essa coisa, a F. Então isso aqui vai ser a lista vazia, conçada com a map, o 2, conçado nesse cara aqui. Então, esse resultado aqui vai virar a lista que tem o 2, porque ele vai mapear esse cara dentro dessa lista vazia aqui, vai virar isso. E aí ele vai colocar a lista vazia na frente. Então isso aqui vai ser lista vazia, a lista só tem o 2. Então, esse aqui é o resultado que a gente vai substituir aqui agora. Então agora, de novo, vai ser a lista vazia, conçada com a map, a map do 1 conçado com todos esses carinhas aqui. Então isso aqui vai ficar... Essa aqui vai ficar a lista que só tem 1. E essa aqui vai ficar a lista que tem o 1 e o 2. Quando a gente terminar, colocar essa coisa aqui na frente, vai ficar a lista vazia, a lista que só tem o 1 e a lista que tem o 1 e o 2. Que vai ser o cálculo que a gente vai fazer aqui. Então, de novo, isso aqui vai ficar a lista vazia, conçada, a map, o 0,
map o 0 conçado com essa coisa aqui. Então isso aqui vai ser a lista que tem o 0, 0, 1, 0, 1, 2. E aí coloca essa coisa na frente e terminou. Vai ser a nossa inits. Mas literalmente não vai ser dessa forma que Haskell vai fazer. Como a gente está fazendo uma função que ela foi bem feita, ele sempre, a cada passo, ele já sabe dizer quem que vai ser a cabeça da lista. Então ele já consegue ir mostrando isso pra gente. E a map é lazy. Eu vou diminuir essa lista aqui e vou tentar fazer literal o que o Haskell está fazendo. Assim é muito pequeno? Não, não posso. Tá de boa, né? Eu acho que só mostrar o primeiro passo é suficiente. Só o primeiro, Agora, né? sim, o primeiro passo verdadeiro. Tá. O que o Haskell vai fazer agora é que ele vai... Isso aqui vai ser a 0, F, fold, F, B, a lista que só tem 1. E aí ele vai tentar fazer essa função, ele não vai tentar calcular isso. E vai dar nisso daqui. Então esse aqui vai ser 0. Esse aqui vai ser a lista vazia. 2 pontos. A map. O 0. E esse xx é a nossa fold. Aí pronto, nesse momento ele já sabe mostrar esse cara pra gente, então ele já vai mostrar. Quando essa coisa aqui, dessa vez ele vai querer fazer de novo a mais externa. Essa daqui ele consegue, ele já vai conseguir mostrar pra gente. Essa daqui ele precisa desse cara aqui para poder mapear. Então ele vai fazer esse daqui. Essa coisa aqui vai ser o 1, F, fold R da F, do B, da lista vazia. E aí, aqui ela já sabe fazer o cálculo, isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser a lista vazia, conçada, com a map 1 nessa coisa aqui. Fold R, F, B, lista vazia. Ficou bem no limite ali. E aí no próximo, ele agora já consegue voltar para cá. Então ele já vai mapear esse 0 nessa coisa aqui, porque ele já consegue fazer isso. Então, vai ser a lista que tem o 0. Com assim. A map o 0. Nesse restante aqui. Na fold R. Tá de boa já. Então, por isso que é legal usar a fold R e pensar bem na hora de fazer essa F. Porque, por ela ter sido bem feita, a gente tem esse comportamento legal dela conseguir ir calculando. Só que, em outro momento a gente vai ver um jeito ruim de fazer isso, que ela vai perder essa característica. Tá, agora... Pode ir para aquela... Pode ir para aquela da... Essa daqui. Não, não abre não. Ah não, pode abrir já. Abrir? Aham.
Pronto, isso aqui é outra coisa muito boa das folds, que é uma técnica que acho muito engraçado o nome, que é banana split. Por isso que tem esse símbolozinho aqui. Que isso aqui seria as bananas. E essa virgulinha aqui vai ser o split, é a separação. E ela permite que a gente faça umas coisas muito boas, da gente poder tanto pensar numa solução mais fácil de implementar uma fold, como também de fazer, como a gente vai fazer aqui. Tá aqui a banana split, certo? A ideia aqui vai ser que a gente percorra toda a lista, some todos os elementos, diga qual o tamanho dela e também mostre todos os elementos que eram ímpares, certo? São 3 tarefas que quer fazer correndo na lista apenas Isso. uma vez. E a gente vai conseguir fazer por causa justamente da banana split. Aí vamos lá. Talvez seria melhor começar com uma especificação. Aham. De x vai ser o sum de x, o length de x e o fit o de x. Pronto. Ou seja, a função que Gustavo quer definir é essa. A especificação dela seria essa. Uma possível definição seria essa. Só que o problema é que essa vai ter que correr a lista 3 vezes. Uma para cada informação que ela quer extrair. E agora a gente vai ver como podemos fazer isso correndo a lista apenas uma vez. E essas daqui a gente já fez elas. Como foi isso? A Sama já fez, a Length fez, a Filter não fez, mas é bem fácil. Então, vamos lá. A sum len odds, a gente vai escrever ela usando uma fold. Fold R. Sim. Não espalha não aquilo. Não? Valeu. Sum len. Seria legal escrever SLO para não ficar escrevendo toda a função do motor. Verdade. A gente quer escrever essa função como sendo uma fold. Fold, uma funçãozinha. Então, eu escrevi só isso porque é uma boa gente pensar em qual fold usar antes de começar. Tanto a sum como a len como a odds, elas vão funcionar para qualquer idade. Então a gente já sabe que a gente não vai usar nem a fold L1 nem a fold R1. Então já vamos colocar aqui a base. E a gente já fez essas funções usando fold, a gente fez sempre usando a fold R, então faz sentido continuar com ela. Então vamos lá, vamos pensar primeiro na base. E para pensar na base é muito automático, a gente só tem que pensar qual seria o caso base dessa. Então, a sum odds da lista vazia, a primeira coisa vai ser a soma de todo mundo, que é 0, porque não tem ninguém. A len também vai ser 0, porque o tamanho da lista é 0. E os elementos dela que eram ímpares também vai ser nenhum, né? Então vai ser uma lista vazia. Pronto, então a gente ganha de presente quem é nosso B. Só pensando nesse caso. Opa. Pronto. Tá, agora vamos pensar na nossa F. A nossa F ela vai ser uma função que vai receber um xzinho, que é a cabeça da lista. E aqui ela vai receber uma coisa do tipo do B. Então vai ser vou escrever
S para dizer que é a soma que a gente já calculou, acumulada. Um L para dizer que é o tamanho. E aqui vamos colocar X. Vai ser X, deixa pra lá. OS. Pronto. Então vamos lá. O que vocês acham que a função deve fazer? Ela recebe esse x, eu vou colocar, sei lá, um caso mais literal, 2. 2f. Esses valores aqui a gente não conhece, tá? É pra ser um número mesmo literal, acho que fica mais fácil. Mas poderia ser qualquer coisa, né? Deixar o X lá, não vai. O X mesmo? Pronto. Então o que é que vocês queriam fazer aqui? Retornar a tupla S mais X, L mais 1. E se X for ímpar, considerando no S. Se não, só S. Certo. Então aqui a gente poderia fazer um if then, lá, ou a gente também pode fazer simplesmente a nossa f em duas linhas para pegar esse caso. Vou mostrar aqui. Tá. Então seria f, x, s, l, os. O internet vai acabar sendo mais curto. Oi? O internet de Douglas vai acabar sendo mais curto. Mais curto, né? Então vamos lá. S mais X, L mais 1. If O de X. X passado com S. OS. É esse S. Pronto, essa é a nossa função. Fazendo um teste rápido aqui. A gente vai fazer literal como o Haskell faz e não como é mais fácil pra gente de pensar. O DR, nossa F, o nosso B é esse daqui, a gente não vai lembrar. E a lista vai ser essa daqui. A fold vai fazer recursivo esse cálculo. Então vai ser o 3 F fold R da F do B da lista que tem o 2 e o 9. Então Haskell vai fazer essa função de fora aqui. Só que tem um problema. Ela precisa saber... Ah não, tá de boa. Ok. Então ela vai fazer essa coisa aqui de fora. Para ela poder fazer, ela precisa saber quem é que ela vai precisar somar. Cadê a F? Ah, tá aqui. Ela vai precisar somar esses dois caras, colocar aqui. Esse aqui é só adicionar 1. E ele vai ter que fazer esse if aqui que é testando só o x, que a gente já tem. Então, isso aqui vai virar a... Tá muito feio essa. Ele vai seguir fazendo esse cálculo aqui para encontrar esses valores para poder aplicar. Então vamos fazer só esse pedaço. E aí vai levando, depois a gente vai voltar subindo. Essa coisa aqui vai ser 2F fold R, F do B, da lista que só tem um 9. Vou botar os parênteses. Aí de novo a gente vem para cá. Só com esse. Vai ser o 9 F fold R da F do B da lista vazia. Quando ele chega aqui, ele vai retornar esse cara, que é o B.
Pronto, o que a nossa vai fazer? Ela vai somar o 9 aqui na frente, vai adicionar 1 nesse cara e vai colocar e vai testar o 9 para ver se deve colocar aqui ou não. Como o 9 é ímpar, ele vai cair nesse caso aqui e vai colocar. Então, isso aqui vai dar 9, 1 e a lista que só tem um 9. Então, esse cara aqui vem para cá. Apagar aqui. De novo, ele vai pegar o 2, vai somar aqui, adicionar 1, vai incrementar esse valor e vai colocar o 2 aqui se ele for ímpar. A gente já sabe que não é, então não vai mudar. Então isso aqui vai ficar 11, 2, a lista que só tem um 9. E o último. Mesma coisa, vai somar esse cara aqui, incrementar esse valor e colocar ele aqui se ele for ímpar. Como 3 é ímpar ele vai aparecer, então isso aqui vai ficar, vou apagar logo. Isso aqui vai ficar 14, 3 e o 3 com o 9. E pronto, a gente conseguiu percorrer a lista, calcular essas 3 coisas percorrendo apenas uma vez e a gente podia até fazer mais, não tem limite desse tamanho que a gente pode aplicar. Vou apagar esse aqui. E outro uso que a gente pode fazer da Banana Split é para resolver um problema que está muito complicado. Esse daqui foi para a gente otimizar mesmo e não precisar... Vou apagar essa coisa. E a gente não precisar percorrer a lista, nesse caso, 3 vezes para tirar esse cálculo. A gente percorre só uma vez e calcula tudo isso. Só que quando a gente for fazer a take, vai ficar muito complicado fazer sem usar a Banana Split. Vou mostrar aqui. Tenta abrir? Não, agora não. Não, abre aí, melhor. Uhum. Pronto. O problema da take que a gente vai ter é porque ela tem esse carinha aqui, esse N. E o tipo da fold, vou tentar escrever aqui. Take N vai ser igual a uma fold R de uma F, de uma B e só. O problema dessa coisa aqui é que essa fold ela não tem... Vou escrever aqui o tipo da fold. Alpha, Vita, uma lista de alfa e um Vita. Como a take vai retornar uma lista de alfas, então a gente já sabe que esse Vitazinho aqui vai ser obrigado a ser todo mundo lista de alfa. Só que a gente seria muito bom para a gente ter esse N, a gente poder ter, a gente tem. A fold consegue ver o valor de N se a gente precisar dele durante a nossa função, mas seria melhor a gente poder fazer o que a take faz, que ela pega esse N e ele vai decrementando. Só que a gente não tem lugar para colocar esse N. Então a gente não vai poder pegar esse valor e mexer com ele. Então, por isso que a gente vai fazer dessa forma aqui. A gente vai criar uma take linha que vai pegar o N, esses X's, só que a gente vai usar aquela técnica lá de Banana Split. Então, a take linha vai ser ela vai pegar X, certo? Isso é legal começar com o tipo. Com o tipo mesmo, né? Aí eu escrevo o tipo lá. Tu escreve? Pronto. Então ela vai ter o inteiro. Ela vai pegar aqui X, que vai ser uma lista de alfa. Calma, aqui.
Mas o que ela vai retornar não vai ser vai ser uma tupla. Porque a gente quer usar aquela técnica para a gente usar na fold. Não coloca, deixa assim mesmo. A tupla com a lista de alfa. Aí vírgula. E só fecha, não bota nada. A gente não colocou nada aqui ainda porque a gente ainda vai pensar no que usar aqui. E quando a gente está usando essa técnica de banana split para resolver uma função, é como se a gente tivesse, na verdade, uma carta coringa. Ela pode virar qualquer coisa para dar uma vantagem para a gente na hora de resolver. Nesse caso, a gente já sabe que vai fazer sentido usar o n, que vai ser os inteiros, porque era o que a gente queria na fold e a gente não tinha. Então, a gente vai usar o n, mas a gente poderia usar qualquer coisa que fosse dar vantagem para a gente nesse caso. Então, pode botar o int ali. Mas vocês podem usar qualquer coisa, inclusive podem usar até mais valores. O único que está preso mesmo é esse, porque a gente colocou que vai ser o first, vai ser o resultado da take. Então isso aqui tem que ser o resultado, mas o resto pode ser o que a gente quiser para dar vantagem. Então vamos lá. Então eu take linha n fold certo. A gente já sabe que não vai ser nenhuma fold nem 1, nem 2, porque não, nem 2. Não vai ser nenhuma das folds 1, porque a gente sabe que a take não tem a raridade de pelo menos um cara, ele faz em qualquer lista de qualquer tamanho. Então, vou colocar aqui o B da gente. Então a gente tem que pensar quem vai ser esse B e se a gente vai usar a R ou a L. Aí antes da gente fazer essa coisa, se a gente usar fold R, na nossa lista, o que a gente vai ter vai ser... Não, vamos pensar no B primeiro. No caso da take linha, receber uma lista vazia. Vou colocar um N qualquer aqui, lista vazia. Quem você acha que devia ser o caso base? A gente já sabe que aqui vai aparecer uma lista vazia, né? Mas quem vocês acham que devia ser o valor do inteiro que a gente vai escrever aqui? Oi? Seria 0? Pode ser também. Pronto. Então a gente vai usar esse para ser o nosso B. Agora a gente tem que achar a nossa F. Vamos primeiro pensar na fold. A fold R da F, desse Bzinho, numa lista X, Y, Z. Tá. Lembrando da outra vez, o que a gente pode pensar que a fold está fazendo é que ela pega todos os cons que tem aqui, que isso aqui, se a gente desfugalizar, é essa coisa. E ele está só transformando esses dois pontinhos na nossa F e a lista vazia no nosso B. Então a gente vai só escrever dessa forma aqui. A lista vazia. Não, tá bugado. Não desenho não, a lista vazia. Aqui. Falta fechar uma. Pronto. Então vamos lá. Alguém consegue pensar numa F que consiga fazer a take aqui? Porque o que vocês têm que pensar é o seguinte, o objetivo da nossa F é porque a fold já está resolvendo vários problemas pra gente. Ela já vai aplicar essas Fs
e ela já vai fazer a lista parar quando chega na lista vazia. Então, só que a gente sabe que a take vai parar em outra situação também, que é quando acaba o n. Quando o n chegar no zero, acaba, ou o contrário, que pode ser quando o n chega no valor, o valor vai chegar igual a esse daqui. Nesse caso, deveria ser vírgula n menos 1. Aonde? Não sei. Não, esse é O B? Para continuar. Dá pra ser o zero mesmo. no caso, Só- a F vai ser o consamento e o N-1. Um consamento. É. Mas só que a gente vai começar aqui com a gente vai chegar aqui, vai ser zero, certo? Vai ser a lista vazia. Zero, esse cara. Com esse carinha aqui, então a gente coloca o Z e conta. Eu peguei a lista de. Uma dupla com a lista de Z e Uhum. um. Desse jeito aqui, né? E aqui seria, a gente incrementa, coloca mais um. Só que o problema é que Seria mais fácil botar N e N menos 1. seria que aí já fica mais genérico, né? Calma. Escrever logo na F. Não, no caso, o B seria a dupla com a lista vazia e o N. Sim, então você já quer colocar o valor da take aqui. É isso? Sim. Não sei se vai ser. Não, faz. Aqui vai ser N. Então o que ela vai fazer é que ela vai pegar o Z, começar com a primeira coisa que tem aqui, colocar literal mesmo, a lista vazia, e o N ele decrementa. Mas o problema é que se a gente for fazendo isso, aqui vai ser 2, quando chegar aqui o cálculo vai ser 1, quando chegar aqui vai ser 0. Mas aí você já consou todo mundo aqui, então você não está pegando você está fazendo a take, só que ela pega do final da... Tipo, se essa coisa tiver tamanho 15 e você quiser pegar 5, ela vai acabar pegando os 5 últimos e ignorando os 10 primeiros. A FoldR, e tem um jeito de fazer a FoldR ficar parecida com a FoldR não. Essa take linha feita com a FoldR se comportar como uma take, só que vai ser um outro problema. Então, nesse caso a gente vai fazer com a FoldL, vai ficar bem mais fácil. Pronto, a FoldL vai pegar isso daqui, vai colocar o B, o F com o X, com o Y, aqui, e aqui com o Z. Então aqui a gente vai ter essa coisa. Com esse xizinho. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Aonde? Ah, sim. E abre mais outro texto. Como está querendo fazer a take, o que ela tem que fazer é sair colocando todo mundo aqui, mas ela tem que olhar para o que está acontecendo no N para saber se é para continuar fazendo. Então, acho que todo mundo já consegue ver qual vai ser a nossa F, né? Vou escrever ela aqui. Então, a nossa F vai pegar um xizinho, uma dupla. Esqueceu o nome. Foi. Opa. Aí aqui vai ser o quê? Uma dupla de X e um Nzinho. Nzinho. E aí. Certo. Ok. Ele vai consar o X e o X Sim. e vai somar um no N. Soma 1 no N. Mas a nossa base é porque desse jeito funciona, porque o que você tinha dito era aqui com 0. Não era? Sim, sim. Aí só que agora trocou para ser com N, então vou deixar com N mesmo. É só fazer o contrário que você diz, vai ser decrementando, né? Então aqui vai ser N menos 1. E tem que ter o caso de fazer Ele tem que testar o N para
chegou no zero. Exatamente, tem que parar. Então, só falta a gente vai apagar de novo aqui para fazer outra coisa. Se n igual com 0, o que foi isso? Se essa coisa aqui for igual a 0, retorna o quê? Aquilo que a gente tinha falado antes. Não, aquele que a gente tinha falado era esse caso aqui, que é quando ainda... aqui vai ser quando é diferente de 0, que era aquele que a gente tinha feito. Então aqui vai ser o x com saldo no x e n menos 1. E aqui vai ser o caso em que a gente não precisa mais fazer isso, né? Então a gente vai colocar aqui a lista vazia. E a gente não vai fazer nada no n. Só que aqui tem só um problema, que é uma coisa que acontece muito quando a gente está mexendo com fold-L, que é porque a gente está usando o cons. E aí o que vai acontecer é que a nossa lista vai ser entregue invertida. Então... Reverse? Pode usar o Snock também. pode usar, é melhor usar o Snock. Então vai ser Snock x no x. Aí vai colocando no final e aí vai preservar a ordem da take. Pronto. Depois, já era só isso que eu tinha para mostrar hoje. Usem mais coisas usando a banana split, vale a pena fazer a take usando a fold-R e não se preocupem em ser amigáveis, certo? Tipo, não vai ficar bom, então explorem mais a banana split e vejam que realmente ela é uma carta como se fosse um coringa, porque você pode colocar qualquer coisa para te ajudar a resolver, até quando o caso vai ficar, não vale a pena, no caso da fold-R. Mas vocês conseguem colocar valores lá que vão ser informações úteis para conseguir fazer mesmo com a fold-R. Então, por hoje era isso, valeu. Ok, valeu. Bem, espero que estamos um pouco mais ligados com as folds. Tenho mais umas coisinhas para falar. E vou falar umas agora nessa aula e umas depois de vocês trabalhar um pouco mais em uns trabalhos que têm a ver com a fold. Espero que vocês tenham terminado até agora o trabalho de origami. Um detalhe, vamos investigar. Pouco a pouco a gente vai ficar agora se preocupando com a eficiência dos nossos algoritmos, não apenas com a corretude. Então, queria comparar duas definições de... Vamos lá. Eu poderia definir o somatório de uma lista, vamos dizer, de inteiros, que o tipo dele vai ser nessa forma. Eu poderia definir isso como um fold. Alguém tem alguma ideia? Espero que sim. Como poderia fazer isso? Como? Seria fold e mais um. E a base seria 0. A base que seria 0, ok? E poderia também definir isso como um fold L. E eu posso fazer isso porque a operação que estou usando aqui é associativa, então não importa se você vai associar na esquerda ou se você não vai associar na direita. E eu poderia também fazer a concat, por exemplo. Nesse caso seria uma lista de alfa para uma lista de alfa, e agora minha concat seria como? Seria... Ela está vazia, faz sentido? E agora quero comparar essas duas definições de concat. E nem vou me preocupar com listas infinitas. Vamos supor que minhas listas são finitas. E a pergunta é qual seria melhor aqui?
Alguém tem alguma ideia? Vamos supor que eu tenho uma... Como? Seria melhor em termos de performance? Sim. Porque com certeza o resultado vai ser o mesmo. Eu sei disso porque essa operação também é associativa. Então não tem questão de uma ser correta e outra incorreta, mas quero ver como o que vai acontecer. Então vamos supor que eu tenho umas listas para somar aqui. Vamos supor que eu tenho 4 listas e para simplificar a nossa vida, vamos supor que cada uma delas tem tamanho n. Espero que vocês tenham pouca ideia de como expressar nossos algoritmos em termos de n. Se a gente não vai precisar entrar muito nos assuntos de aquela notação assintótica, mas no final das contas, se a gente supor que cada uma dessas é n, quero calcular as duas maneiras. Qual seria o resultado se a gente dessugarizar de uma maneira que Gustavo mostrou bastante aqui? Se eu usar a primeira, o concat da x, y, z, w seria igual a quê? Essa é a esquerda, certo? Seria legal talvez chamar elas de concat L e concat R. Alguém? Seria o quê? Não. Não, seria lista vazia. Sim. Mais W. Não seria W, seria X. Isso seria mais Y. E isso seria mais Zs e mais Ws. E preciso aqui uma parêntese. Certo? E qual seria o resultado? Esse que seria com KTL. E com KTR seria o quê? Alguém? E aqui as parênteses estão aqui. E, obviamente, os dois resultados são iguais. Mas a pergunta é se eu percebo alguma diferença nos dois tempos. Ideias? Ainda mais rápido. Qual? A concat R é mais rápido. A concat L? R. R. Talvez, para responder essa pergunta, eu preciso saber se eu tenho uns U's. Opa! Eu apaguei algo essencial aqui, sim, né? Se eu tenho uns U's e uns V's, minha pergunta é, não tenho chances de considerar, analisar o tempo que essa coisa precisa, se eu não considerar o tempo que essa coisa precisa. Então, se meus U's têm tamanho N e meus V's têm tamanho M, quanto tempo leva essa operação? Quero ver mãos, só ver as respostas. Uma mão, 2, 3. Gustavo? Não seria. ODN é correta a resposta, mas nem seria ODN. Seria. Peraí, tu falou M ou N? M. Não. Nesse caso, eu vou discordar. Como foi definida a concatenação? Ela foi definida por recursão na esquerda, certo? Se a gente lembrar, essa definição foi S de x é igual a isso, ou de y, talvez seja melhor, e o x constado no y é igual a x, apendado no y seria x, constado no x mais y. Essa foi a nossa... Então, nesse caso, na verdade, para concatenar eles, eu vou precisar percorrer, se a palavra é certa, não sei. Como é a palavra certa? Percorrer? Oh, ok. Eu vou precisar percorrer cada elementinho da U, certo? Mas assim que a U vai acabar, eu não vou precisar fazer nada, o resto é de graça, porque vai ser apenas aprendado a partir disso. Então, o custo dessa operação é N. Nem O de N, é exatamente N. Todos os passos que tenho no S. Talvez N mais 1, se eu considerar o consamento final. Beleza? Então, vamos ver quantos passos você precisa. Essa operação aqui, quantos passos precisa essa? As parênteses você precisa respeitar aqui, certo? Então a pergunta é quantos passos essa coisa precisa?
vou supor que todas essas listinhas têm tamanho igual a n, tá? Para facilitar a minha vida. Quantos passos preciso aqui? 0. E quantos passos eu preciso, então, depois, para chegar aqui? Seria n por causa desse cara aqui, certo? E quantos passos, então, vamos lá. O tempo aqui seria 0, mais n, e eu já estou aqui, mais, e agora? 2n, certo? Seria n mais n. E agora? N mais n mais n. Ou seja, quantos n's tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6n. Se eu implementar com outro fold, quanto tempo leva essa coisa aqui? O que eu vou percorrer aqui, sei lá o nome disso, vai ser n. Eu posso pensar dessa maneira, certo? Essa coisa vai precisar n. E depois para fazer isso, mais n. Mais n. Mais n. E vocês entendem que se aqui tivesse mais, isso ia acabar. Como? A segunda? A primeira foi correta? Foi de boas? A segunda eu entendi, só que eu não entendi a primeira, depois eu vi a segunda. Ok, você precisa me ajudar um pouco mais para entender tua dúvida. Só não entendi por que n, depois n mais n mais n mais n. Porque assim que você achou essa coisa aqui, você tem uma lista de tamanho n agora, e você precisa concatenar ela com y. Então toda essa coisa aqui, essa concatenação vai precisar percorrer essa lista. E assim que você vai chegar aqui, você vai precisar percorrer essa lista de novo. E assim que você vai chegar aqui, essa coisa de novo. Faz sentido? Então a primeira seria, parece o primeiro que você fez uma escolha boa, você pensa 0, beleza? Mas aqui você não tem nenhum 0, certo? Mas aqui acaba acumulando. Ok. Bem, essa seria uma questão pequena de eficiência. Uma outra coisa que quero falar seria o que é especial que tem a lista, se a gente estuda lists, folds para listas, e os outros tipos não têm. E a gente perguntou a mesma pergunta sobre indução e recursão, o que é especial tem os naturais e os outros não têm. E a gente descobriu que na verdade tem. Não uma coisa nada especial dos naturais, a gente fez recursão nas listas, indução nas listas, e tudo mais. E eu quero abrir um arquivinho aqui e começar a brincar um pouco com foldinhos. Ok, vamos lá. Eu quero definir, vamos definir primeiramente as listas, que sabemos das listas. Como é a definição de lista? Certo, vou chamar isso L de alfa, igual a? Seria o empty, que eu vou denotar assim, ou entendemos todo isso que eu fiz aqui, deriving, show, yek. Essa definição é de boas para todos, espero. Posso brincar com isso. Opa. Foldinhos. Ok. Beleza. E eu posso ver aqui o que é a lista, o consamento do 1 no consamento de 2 na empty, é essa exatamente lista. Okay? Eu troquei os nomes porque eu vou ficar usando bastante construtores, não quero escrever muita coisa. Uma extensão de Haskell que a gente já encontrou, eu acho, me permite, em vez de definir data types assim, botando os construtores com essa barra que parece a notação BNF, me permite escrever exatamente quais são os construtores do meu tipo. Então, nesse caso, e eu faço isso com where, aqui eu preciso denotar quais são os construtores do meu data type. Então, aqui tenho dois construtores, o E e o C. E eu preciso falar quais são os tipos deles. Então, qual é o tipo de E? Muito bem. E qual é o tipo de C? Ele pega uma alfa e uma lista de alfa e ele retorna uma lista de alfa. Eu vou deixar meu deriving em paz. Tudo isso vai rodar bem aqui. Eu posso fazer a mesma coisa e tudo mais. Eu vou preferir essa sintaxe aqui para definir meus tipos agora, porque eu quero ver bem os tipos dos meus construtores.
Ok, um segundo. Vamos esquecer um pouco o fold L, vamos ficar só no fold original, o fold R. Como foi o tipo da fold? Nesse caso seria a fold R. Que eu vou chamar ela de fold L, esse L vai ser de lista, não de esquerda. Vamos lembrar qual foi o tipo mesmo? Travita. Aham. E que mais? Não. Eu vou pegar uma lista ainda. Vamos lembrar qual seria a fold aqui? Um Vita, certo? E o que mais? Uma lista de alfa. Você vai retornar? Um Vita. Ok. E a definição disso, rapidinho, foi como? Pegou um F e um Bzinho para seguir a anotação de Gustavo. E eu vou pegar uma lista e para definir isso eu fiz pattern matching no que vai acontecer aqui. E caso que foi vazio, eu vou retornar B. Caso que foi um consamento, eu vou fazer o quê? Seria o consamento, certo? De X. Como? Não entendi. Como? Não tinha isso não. Era só o X. Seria F de X e de? De? Muito bem. Agora, se eu pensar um pouco o que aconteceu aqui, se eu olhar meus tipos, eu posso pensar que a fold dele, no final das contas, depois de ser equipada com as coisas, essas duas coisas que ela necessita, o que ela vai fazer? Ela transforma listas de alfa para qualquer coisa. E essa qualquer coisa precisa ser compatível com as coisas que ela recebeu. Mas se eu olhar nesses dois argumentos que ela está recebendo, e se eu olhar nos dois construtores que eu tenho no meu data type, o que eu posso perceber? Alguém tem alguma percepção aqui? Efetivamente, os dois argumentos, posso pensar que a fold L precisa de dois argumentos e depois ela é uma função de lista, depois ela consegue traduzir listas de alfa para qualquer vita, onde vita é esse vitazinho aqui. Então, o que eu realmente dei para a fold L? Vamos acordar? O que temos aqui? Não percebemos nada sobre esse tipo aqui. Parece bastante com esse. E esse tipo aqui, posso pensar que ele parece com esse, se é para retornar isso. Ou seja, eu vou ser mais explícito. A ordem talvez é meio estranha, porque agora pego o primeiro, o segundo construtor, depois o primeiro. Talvez eu possa mudar os argumentos aqui na minha fold para refletir o que eu quero falar agora. Não fiz nada demais. Então aqui, preciso falar para a minha fold. Ei, substitua esse exão que você tem lá com um mesinho. Substitua teu consão lá com um Czinho. E a definição vai ser essa. Aqui vai ser o ezinho. E aqui vai ser quem? O consamento do X, o novo consamento do X com o que tem? Eu troquei? Não, tá certo, não tá? Tá. Ok. E nesse momento eu posso perceber que na verdade ninguém me limita em trabalhar isso com listas. O que acontece aqui na verdade, você está dizendo, se eu pensar numa lista, no final das contas, ela é apenas um consamento, certo? De certas coisas. Se eu pensar que são inteiros, sei lá, posso pensar que vão ser nessa maneira, 2, 3, 4, essa lista vai ser isso, certo? E
Para foldar ela, conseguir um certo valor, eu preciso substituir cada construtor binário aqui, que pega um alfazinho e uma coisa do mesmo tipo, com uma nova coisa. E nesse caso vai ser o com Czinho vai ser o Czinho. E cada Ezinho com uma nova coisa, que nesse caso precisa ter o tipo da coisa que eu quero construir. Posso pensar então que agora eu vou querer definir uma coisa parecida para, por exemplo, os naturais. Então vamos lá. Como vou definir os naturais? Os naturais não são parametrizados por nada, então o data anywhere, o que eu preciso botar aqui? Certo? Aham. Muito bem. E aqui vou fazer de novo o deriving show ec, por exemplo. E agora a pergunta é o que seria o fold dos naturais. A primeira coisa que eu quero saber é qual seria o tipo dele. Segundo padrão. Sim, sim. Eu vou pensar sempre que o Bzinho é o valor que eu vou criar, certo? Talvez poderia chamar ele de até outra variável, mas vamos deixar ele Bzinho. O Bzinho vai ser o valor que eu vou criar se alguém me dar uma construtura assim complexa de natural ou uma estrutura complexa de listas, eu vou querer acabar criando um Bzinho. Então, a fold n, qual vai ser o primeiro? Vai ser o quê? M. Fala de novo. N. Vai pegar o natural? Não. O natural vai ser a minha penúltima coisa, que vai pegar o natural e vai retornar um certo Bzinho. Agora a pergunta é, ela precisa receber, antes disso, as substituições por os construtores dela. O primeiro construtor aqui é natural, então nesse caso, ela precisa saber qual vai ser o tipo do primeiro. É um Bzinho, no sentido de se você pegar o zero, você precisa saber para onde mandar esse zero. Então, nesse caso, essa coisa aqui vai ser apenas um Bzinho. E a segunda coisa que ela vai precisar vai ser a substituição do nosso sucessor. O sucessor mandava naturais para naturais, mas agora ela vai precisar mandar o quê? Bzinhos para Bzinhos, muito bem. E qual vai ser a definição dessa? Se você pegar um novo zero, um novo sucessor, vamos dizer, e se alguém te dar o zero, você vai precisar o que você vai dar aqui. E se alguém te dar um novo zero, um novo sucessor, você vai precisar o que acontece caso que você recebeu o sucessor de algum natural. E nesse caso, vai ser qual a definição aqui? Como? Zezinho. A ideia é que o próprio zero você vai mandar para qualquer coisa que você vai chamar zero. Se eu estou transformando naturais para pessoas, eu vou precisar de uma certa pessoa para ser o zero. Sei lá, talvez vai ser uma pessoa mesmo. Vou pensar que zero sou eu, por exemplo. E talvez vou precisar substituir o sucessor por algo. Talvez vou pensar que o sucessor é mãe. E nesse caso, o 3 vai acabar sendo minha bisavó materna, sei lá. Nesse caso, então, aqui, seria o quê? Minha definição? Vou precisar mandar o Szinho para quem? Opa. O Szinho aplicado no fold n de? S? N. Muito bem. Um exemplo bobo. Vamos implementar o either. Como seria o either? Aqui, infelizmente, já ocupei o espaço, minha letra com B, então a coisa que eu vou criar vai ser um ramazinho, um Czinho. Vamos lá, quais são os construtores aqui? O left, que é... Qual é o tipo do construtor left? Cuidado. Ele pega um alfa e vira um either alfa. Exatamente, pega um alfazinho e enfia nisso numa either alfavita, e o right, que pega um Bzinho e transforma ele para um either alfavita, e deriving blá blá. E a pergunta é como vou definir o fold de E. E uma coisa interessante para
perceber aqui, a gente vai perceber, na verdade, em 2 minutos. O que eu preciso pegar? Como? Eu vou precisar... tenho 2 construtores, então vou precisar pegar 2 construtores e depois pegar um EAV e depois transformar isso para um C. A pergunta é quais são os tipos dos meus 2 construtores que eu vou precisar aqui. Essa coisa que eu tenho, acho que, ok, estamos um pouco perdidos, vamos lá. O primeiro construtor que eu tenho transforma alfazinhos para meu tipo original. Eu vou querer uma coisa que transforma alfazinhos para meu novo tipo. Então aqui seria o quê? Não, meu construtor aqui, se eu pegar um alfazinho, ele consegue construir um mais do alfavita. Meu construtor aqui pega um vitazinho, ele consegue construir uma coisa do tipo original. Eu preciso substituir esses caras com uns caras que vão conseguir construir Czinhos, que eu não sei ainda quais são os Czinhos. Essa é a liberdade que eu vou ter quando eu vou definir a fold, quando eu vou dar os parâmetros para a minha fold D. Mas não sei porque esse caso foi mais fácil do que esse. Esse eu acho bem mais fácil do que esse. E vocês conseguiram aqui acertar nos tipos. Aqui tinha um natural, eu consegui transformar para o meu tipo diretamente. Essa coisa transformava originais para originais. Eu precisei de uma coisa que transforma legais para legais. Agora tenho uma coisa que transforma alfa para originais. Então o que eu vou precisar? Um alfa para? Czinho. E um B para Czinho. E se eu pegar essas 2 coisas, e se alguém me dar uma da alfavita, eu tenho esperanças que vou conseguir criar um C. E qual vai ser agora a minha fold? Se eu pegar o novo L e o novo R, e alguém me dar um da alfavita, então eu vou fazer aqui o pattern matching, left X, eu vou precisar retornar algo. Como? Onde? Aqui? Ah, obrigado. Sim. Estava dizendo essa letra? Sim. Muito bem. E aqui, vou retornar o quê? O Lzinho de X. E aqui? O Lzinho de X. E o que eu percebi agora sobre essa fold? Ela é uma fold. Ela é uma fold desse tipo. O que ela não é? Recursiva. Que isso era meio óbvio, porque meu tipo não é indutivo, não é recursivo, não foi. Mas aqui eu tinha recursão, certo? Então ela foi recursiva nas listas. Como? Dá pra fazer um data type com isso não? Não entendi? Dá pra fazer um data type com isso não? Um data type não, uma type class. Um monoide da vida, só que... Existe um type class foldable, só que não captura exatamente essa ideia. A gente vai encontrar o foldable mais tarde e a gente volta para discutir isso nesse momento. O último exemplo que quero dar seria das árvores, uma das muitas árvores que a gente viu. Então vamos decidir agora qual vai ser aquela árvore. Vamos pensar que as árvores têm apenas um tipo de valores, certo? Então elas compartilham um valor tanto nas nodes quanto nas folhas. Where, quais construtores eu preciso aqui? Seria um node, certo? E infelizmente não tenho N, eu já usei nos naturais. Vai ser ND. Seria um node, então, que isso é? De onde para onde? É um alfa e uma árvore de alfa e uma árvore de alfa. Na verdade, ele precisa de 2 árvores, né? Para retornar uma árvore. E agora a ordem meio depende, se você quer pensar muito nessa ideia, que esse vai ser teu node, ele vai precisar aqui 2 novas árvores, talvez faz sentido respeitar essa ordem e botar aqui, ele pegar uma árvore, que vai ser a árvore esquerda, um valorzinho, uma árvore que vai ser a árvore direita, ele construa uma árvore, tá? Isso não seria obrigatório, não muda nada essencial aqui. E qual seria outro construtor que eu tenho?
um leaf, nesse caso, ele precisa o quê? Árvore de alfa, tá certo? E agora vou derivar, obviamente, a mesma coisa. Só para brincar, eu queria definir um tree, que vai ser um tree de inteiros. Vamos ver como poderia, seria o node de... Na verdade, eu vou preferir, é mais fácil escrever dessa maneira. Então, o node vai primeiramente pegar o valor dele, e depois a árvore esquerda, depois a árvore direita. Nesse caso, se eu quero construir, por exemplo, essa árvore aqui, 3, sei lá, 5, 2, 1, 4. Vamos lá. Como poderia definir essa árvore? Nem estou vendo, então vou precisar de ajuda. Seria o node de quem? 3. De 3, e depois preciso duas árvores, certo? Quais vão ser essas? ND 5. 5, e depois vou precisar mais duas árvores. Quais são essas? Leaf 2 e Leaf 1. O leaf, o quê? 2 e Leaf 1. 1? Ok? E qual seria o segundo filho do 3? É leaf? Leaf 4. É assim? Supostamente isso vai compilar, então? Sim, e se eu olhar para o meu tree, é exatamente esse tree que eu quero. Ok. Beleza. Agora a pergunta é como vou definir o fold para esse tipo. E agora eu quero que vocês acertam e quero ver mãos sem nem ver para me influenciar os outros folds. O que eu vou precisar? Quantas coisas? Primeiramente, de aridade. E talvez podemos começar com os... eu não sei ainda. Continuar depois. Quantas coisas, principalmente o fold T, vai precisar ter para começar a transformar árvores para as coisas que eu quero? Como? Não, para começar a transformar árvores para algo, ele vai precisar de duas coisas, que vão ser os dois construtores. Porque se eu dar essas duas coisas, ele já é capaz de transformar árvores. Então os primeiros dois argumentos vão ser as substituições para meus construtores, que vou me perguntar daqui a pouco para saber quais são. E depois vai pegar uma árvore de A, e ele vai transformar isso para uma vita, que essa vita eu vou ter a liberdade para usar qualquer coisa que eu quero. Então, nesse caso, o fold de T vai ser o quê? Qual vai ser o tipo da primeira coisa? Mãos. Sem mãos. Júnior, fale. Como? Um vita só? Não, calma. As coisas que esse cara precisa ser o substituidor desse cara. Então, com certeza, a aridade dele vai ser uma função de coisa para coisa. Agora a pergunta é qual coisa para qual coisa. O original estava criando árvores. O novo vai criar vizinhos. Essa coisa eu sei. Um segundo. Então aqui falta isso. O outro cara, ele estava pegando uma certa coisa e duas coisas que antigamente eram árvores, mas vão virar vizinhos, e ele estava criando uma árvore que vai virar vizinho. Então a pergunta é qual vai ser essas coisas aqui? Qual vai ser essa coisa aqui? Alfa, por quê? Porque meu leaf pegava qualquer alfa, estava pegando aqui, eu estou fazendo isso para o tree de alfa, então aqui vou precisar desse alfa, e lá vai ser alfa também. E agora a pergunta é como vou definir o fold T. Eu vou ter um novo leaf, e um novo leafador, e um novo nodador, que vão substituir os originais. E se alguém me dar uma árvore, agora vou precisar fazer pattern matching na minha árvore, quais são as possibilidades aqui? Ou vai ser um leaf com um certo valor X, eu vou precisar pensar aqui seria isso, ou vai ser um node, e nesse caso seria o quê? Quais são os parâmetros que esse construtor ia ter? Carregar o valor, e um T1, vamos dizer, um T2. Ou posso pensar um tree left e tree right, ok? A pergunta é, como vão ser essas coisas que eu tenho aqui? Essa é bem óbvio, é só pegar, substituir o leafamento original com o novo leafamento, vai ser isso. E esse cara vai ser o quê? Como? Seria ND.
Não, se eu fizer assim, eu esqueci completamente o fundamento da outra coisa. Aqui tem também um type error, certo? Seria o quê? Aqui seria foldar essa coisa e foldar essa coisa. Foldar com quais parâmetros? Os meus originais. Tanto como é o fold que a gente aprendeu nas listas, o fold não vai mudar no meio da execução dele quais são os substitutores dos construtores dele. Então aqui seria elif com isso seria o fold tem com elif nd t r. Faz sentido o que aconteceu aqui? Bem, e vamos agora descobrir também um defeito da fold R1 da Haskell. Ela não é tão legal como ela poderia ser. O tipo que ela é aplicável deveria ser qual? Non-empty, certo? A Haskell já tem um non-empty, mas vamos criar um nosso non-empty. Non-empty de alpha. E agora vou preferir aquela definição que acho que foi de Douglas passado, onde tem dois construtores mesmo. Onde, quais são esses construtores? Ou é um singleton que é de onde para onde? Para non-empty de alpha, certo? Ou é o quê? Um cons, certo? E nesse caso ele precisa o quê? Uma alfa é uma... Agora é meio duvidoso como você vai definir isso. Se vai ser uma lista de alfa, e nesse caso ele vai retornar uma non-empty lista de alfa, ou se você vai pegar aqui um NE de alfa. Vamos ficar aqui só para não depender do outro tipo. Nesse caso, deriving show ec, qual seria o fold das non-empty listas? Qual vai ser meus construtores e quais vai ser a definição disso? Ideias? Como? Esse seria um alfa para vida, muito bem. O primeiro construtor, o segundo seria... Muito bem, estamos acordando. E o que mais preciso pegar? Muito bem, retornar. Um vita, certo. E qual vai ser a definição aqui? Vou pegar meu novo singletonizer, meu novo consador. O que mais? Pattern matching. Ou vai ser uma lista vazia, ou vai ser um consamento de um certo X e uma lista não vazia X. A pergunta é, o que eu vou fazer agora? Do X? Em que? Não? Vai ser o fold NE, fold NE, com SD, CS. Muito bem. E a pergunta é, por que essa coisa é mais legal que o fold R1 da Haskell? Primeiramente, ele está mais honesto, porque o fold R1 poderia chamar até numa lista vazia, nesse caso ia explodir, certo? Mas tem uma vantagem mais matemática aqui, esse cara. Alguém percebe? O fold R1, eu consigo definir o fold R1 a partir disso. O que eu quero dizer é que o fold R1 é bem mais restrito do que esse cara aqui, porque o fold NE me dá liberdade para saber qual vai ser esse cara novo e qual vai ser esse cara novo. O fold R1 já decidiu para mim qual vai ser o SG. Qual seria a definição de fold R1 a partir desse cara aqui? Qual função? Ou seja, o fold R1, o first, seria o ID. O fold R1 te obriga a deixar o primeiro membro vai ser em paz. Ou seja, também o fold R1 te obriga a ser de lista alfa, para um ponto que o Gustavo falou na última aula,
Você não tem liberdade de ter coisas de tipos diferentes. Vão ser todos alfa. Aqui, essa é uma coisa bem mais correta, bem mais geral, porque eu tenho a liberdade de mandar o primeiro cara aqui, o primeiro número, para, sei lá, uma coisa que nem precisa ser número, nem precisa ser o mesmo número, mesmo se eu estou fazendo coisas de números. Ok. Espero que entendemos essa ideia dos folds. Vou deixar vocês brincar para aplicar essas coisas e definir funções, usando esses folds em todos esses tipos que a gente tem definido. A ideia sempre é bem mais interessante quando os folds estão nos tipos indutivos, porque nesse caso você se livra da recursão, você esconde a recursão dentro do fold, e quando você vai querer demonstrar algo, se você demonstrar algo usando o teu fold, você vai ganhar esse teorema praticamente escondendo as induções dentro da tua única demonstração que você vai fazer do fold. A gente vai ver uns exemplos disso nas próximas aulas. E a última coisa que quero falar sobre folds, não vai dar tempo para entrar nos monads hoje, mas eu quero dar uma explicação sobre o processo dual do fold. Vamos voltar um pouco nas listas. Vou dar esse exemplo nas listas e vou deixar vocês pensar como generalizar isso nos outros tipos que a gente viu. No final das contas, posso pensar que o fold de uma lista começa com uma estrutura complicada, que seria uma lista, e um certo, não sei como falar seed em português. Semente, posso falar semente, talvez. Não sei se o semente é usado em computação, o seed é uma palavra muito usada em computação em inglês. Começa como um semente, então, e ele consegue foldar, como a gente fala, essa lista, e criar um certo valorzinho. Esse valorzinho pode ser qualquer coisa, pode ser até lista, pode ser uma coisa, mas a ideia é que você pega uma coisa já complexa e você começa a destruir essa construção, destruir até chegar a um valorzinho. E o que eu quero mostrar agora seria o processo oposto, onde você na verdade começa com um valorzinho e você acaba abrindo esse valorzinho para criar um valor que seria mais complexo. Nesse caso, o que eu vou definir seria uma unfold, onde a ideia dela seria criar uma lista. Eu vou definir a unfold para as listas, eu vou deixar vocês pensar como seria um unfold para árvores, ou para os naturais e tudo mais, a definir coisas interessantes usando isso. A unfold, então, se eu pensar que ela está fazendo o processo reverso, ao contrário do que a fold faz, ela não vai pegar uma lista e botar ela num valor só, ela vai pegar um valor e ela vai precisar de certa ajuda, a gente precisa pensar qual vai ser essa ajuda, e a partir desse valor ela vai abrindo, construindo uma lista. Se eu voltar aqui para ver qual é a definição da minha lista, é essa aqui, então logo após eu quero definir a unfold. Eu voltei para cá porque eu quero ver exatamente quais são os meus construtores aqui, e qual vai ser a coisa que eu vou precisar para definir minha unfold. Então a ideia é que, no final das contas, a unfold, pegando certas coisas que eu não sei o que são, a gente vai descobrir agora juntos, no final das contas ele vai virar um transformador de, posso pensar de beijinhos para listas de alfa, por exemplo. Certo? E a pergunta é qual tipo de ajuda que ela vai precisar para isso. Quando a gente pensa na maneira dual, existe até o termo de data, que seriam as listas, e codata, onde seriam, se eu pensar que as datas são construídas a partir de coisas atômicas, passinho a passinho até chegar a algo, o codata posso pensar que já é uma coisa infinita, e eu tenho maneiras de quebrar em vez de construir. Então, aqui, em vez de construtores, eu quero pensar quais são os destruidores dos meus valores. E primeiramente quero saber quais são os meus destruidores se eu tenho... não posso falar destruidor de forma geral, porque tem duas maneiras de construir. Então quero focar na coisa mais geral, que seria uma lista onde não é vazia. Quais são os destruidores de listas não vazias? Alguém tem alguma ideia? O head e o tail. O head e o tail, se eu aplicar numa lista, o head vai decapitar a lista, vai destruir a parte essa, e o tail vai me devolver essa. Então, se eu aplicar uma coisa que foi construída com esse C, eu vou chegar aqui
Eu tenho uma maneira de destruir nessas duas partes, o head e o tail. Faz sentido isso? Ok, então com certeza minha unfold vai precisar receber um certo cara que vai assumir o papel de head e um cara que vai assumir um papel de tail. E a ideia é que ela vai precisar, infelizmente, um pouco mais ajuda. E essa ajuda que ela vai precisar é, olhando para esse B, você precisa pensar que esse B pode ser qualquer coisa, é aberto no unfold, pode ser um número, pode ser uma pessoa, pode ser lista também, você não sabe o que vai ser, mas as coisas que você vai receber aqui como ajuda devem ser capazes de, a partir disso, criar uma lista de alfa. Então, a ajuda que você vai precisar aqui, a gente vai fazer isso no termo de um predicado, que esse predicado vai decidir se esse bezinho que você vai receber é para corresponder na lista vazia ou não. Então, já vou pular essa parte aqui, vou deixar vocês pensar nisso. Então, minha unfold, no final das contas, vai precisar um certo predicadinho para decidir se o bichinho dela vai corresponder na vazia ou não. E para o caso que ela é vazia, não vou precisar mais ajuda, isso vai ser bem diretamente, vai retornar a lista vazia. Mas caso que não é vazia, ela vai precisar ajuda de duas funçãozinhas, vou chamar uma de H e outra de T. E a pergunta é, como que eu vou transformar esse PHTX numa lista? E a partir dessa definição, a gente vai voltar para entender qual seria o tipo melhor. Então, obviamente, aqui, quero saber que se o P satisfaz o X, vamos dizer que o P decida se é para ser empty. Então, vou chamar ele de isEmpty. Qual vai ser o que eu vou retornar aqui? A lista vazia. Caso contrário, vocês têm que pensar, vamos pensar que meus bichinhos são números, ok? E a partir dos números quero criar uma lista inteira. Eu pego um número, o 500, e meu predicado está dizendo que o 500 não corresponde na lista vazia. Beleza, então eu sei que dentro do 500 é escondida uma lista inteira, eu quero descobrir essa lista. Eu tenho ajuda de duas funções, o Hzinho e o Tzinho. A ideia é que se eu aplicar o Hzinho no 500, ele vai me dar o quê? A cabeça de quem? Da lista que o 500 forma exatamente. Então, aqui, nesse caso, eu sei que minha resposta vai ser uma lista que começa com esse cara e depois tem que ter uma lista para constar essa coisa. Na verdade, com minha anotação aqui deveria ser o consamento certo do H de X. Mas preciso constar o H de X numa lista. E na minha disposição eu só tenho o 500, certo? O X. E qualquer coisa que corresponda no H de X. Se eu pensar que eu vou transformar o 500 numa lista de inteiros, talvez o H de X e isso é um exemplo muito bom, posso pensar que o unfold vai fatorizar, então talvez o H de X ia ser o 2. Certo? Você sabe qual é a operação que for o fold, não? Teoricamente, vamos supor que você foldou uma lista com mais de 1.000 e ela deu 500. Certo? A ideia é que toda ajuda que eu vou precisar vai ser escondida no meu T a partir disso. O H de X vai me dar qual a cabeça. Se eu pensar que eu vou usar, por exemplo, o unfold, que isso vai ser um exercício para vocês, para fatorizar um número. Quero fatorizar o 500. Fatorizar significa que é quebrar em primos. Tá? Então, o H de 500 ia dar o que aqui? 2, certo? E agora a pergunta é, quem deveria ser o T de X? Deve ser um número, não pode ser uma lista. E deve ser um número que, se eu unfoldar esse número, vai ser o resto da lista que eu estou esperando ver aqui. Não, o próprio T de X vai ser um número, certo? A ideia é que, olhando o 500, o H de X vai falar qual é a cabeça escondida lá, e o T de X não vai falar qual é o rabo, talvez nesse sentido o T é um pouco ruim, não vai falar quem é o rabo escondido no 500, vai falar quem é o número que vai criar o rabo. Nesse caso, o T de 500 seria quem? Seria o 250, certo?
E o 250, qual propriedade tem? Que se eu unfoldar esse cara, ele vai acabar sendo o rabo que eu estou necessitando aqui. Então aqui, eu vou constar o H de X em quem? Não vai ser no T de X. O T de X tem até o tipo errado. Exatamente, vai ser o unfold com o exempt H T do T de X. Os parâmetros aqui ficaram iguais, porque todo esse unfold exempt H T tem que ser o igual. E o exempt talvez deveria dar uma outra... vou chamar ele de D, porque ele toma a decisão de qual é o construtor que eu vou usar. Então, nesse caso, falta vocês falar quais são os tipos que tem aqui. Seriam o quê mesmo? Quantas coisas eu preciso? Um decider, um cabecizer e um raboizer, certo? E se eu pegar essas três coisas, eu consigo essa coisa. O decider vai ser que tipo de coisa? Alfa para bool. E eu estou tomando a decisão arbitrária que o true significa empty e o false outra coisa. Se eu tivesse mais construtores, o booleano não serviria aqui. Deveria ser um cara que vai indicar exatamente qual é o construtor que eu quero. E o segundo vai ser o quê? Seria uma licidão. O H faz o quê? É de onde para onde? É de vita para alfa, exatamente. E o outro destrutor, o T, seria de onde para onde? Seria de B de novo, certo? Para? Não, o T transformou 500 para 250 aqui. Seria para Vita. Ele transforma coisas que têm escondidas listas neles, nesse caso inteiros, para coisas que têm listas escondidas neles, nesse caso seria inteiros. Aqui nesse caso seria o B. E se eu não errei algum canto, errei muitos cantos, vocês vão descobrir quais são esses cantos que eu errei. O D de X foi o que mesmo? Certo. Aqui seria B de bool. Faz sentido? Muito bem. B, onde B é o valor das coisas que têm escondidas, certo? O meu predicado precisa, recebendo o 500, decidir o que ele vai fazer. Nesse caso, o 500 é tipo B. Não temos mais tempo. Vocês vão criar apenas um arquivo no LiveCode só para pegar a presença. E o arquivo vai ter o nome aqui, .hs. Fazem um touch aqui, não é nada mais. Na verdade, para facilitar minha vida, não fazem um touch, fazem um echo module aqui, where, e mandem isso no aqui.gs. Ou seja, um arquivo vazio que só tem uma linha, module aqui, where. Dúvidas sobre as coisas, os folds e unfolds, vocês vão ter com certeza nesse momento. E a ideia é trabalhar, definir todas essas coisas sozinhos, usar as folds para definir funções em todos esses tipos, definir unfold para os outros tipos. Não, a gente viu apenas unfold para as listas. E usar todas essas coisas para, por exemplo, seria legal implementar a fatorização e ver como a fatorização pode ser usada, definida apenas como unfold. Você pega um número e você unfolda todos os fatores que estão nele. E por aí vai. Até quarta-feira. Brinquem muito com essas coisas porque não são tão simples na primeira vez que a gente está encontrando. Até quarta.